Olá, boa noite, boa noite não, bom dia, é de madrugada, né, na realidade são 6 da manhã, tá amanhecendo o dia. É, Bom dia a todos, bom dia senhoras e senhores, hoje é dia 22 de junho do ano de 2020 e eu quero falar umas coisas sobre o tempo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar por aqui. O relógio, isso que eu vou falar é novo, tá? Não é conhecido, é desconhecido, tá? E é assim, o relógio marca o espaço e não o tempo, tá bom? O relógio que vocês conhecem, o relógio das horas do dia, o nosso relógio, então, ele marca o espaço e não o tempo. Ao falar isso e ao pensar nisso, eu me lembrei do relógio atômico, tá bom? Então, se você é um pouco entendido da área, e se você lida e estuda física, você pode, de repente, começar a analisar o que eu falei, tá? O relógio convencional, o nosso relógio, que marca as horas agora, 6 da manhã, que está aqui no celular, o tempo nosso aqui, esse tempo marca o espaço e não o tempo, ou seja, o relógio é uma fraude no tempo, não marca o tempo. Mas como assim marca o espaço? Isso nós falamos outro dia, beleza? Ficamos, por enquanto, com essa descoberta, né? Vamos ficar assim, que o relógio marca o espaço, não o tempo. Exatamente assim, beleza? Tá. Mais algumas considerações sobre o nosso querido tempo. O nosso curioso, enigmático, desconhecido tempo. Einstein, quando nas suas teorias e na sua existência e no seu trabalho, você deve conhecer isso, você deve saber isso que eu vou falar agora. Mas antes de eu falar de Einstein, eu vou contar uma história que você vai relacionar a Einstein e vai entender o que eu quero dizer e vai lembrar do que Einstein falou, beleza? Vou pegar um momento prático da minha vida em que eu vivi e vou narrar para você, tá certo? Vamos lá? Certo dia eu estava trabalhando, muito apurado. Corrido, apurado. E nessa correria, quando eu vi, a hora voou, quando eu fui dar por conta. E passou rápido, eu precisando de tempo e passou rápido. Nesses entreveros que eu estava ali lidando naquele local, tinha uma moça que trabalhava no local, era um condomínio, e ela por uma vez assim, ela me falou assim, meio cansada, ela estava livre, né, sem fazer nada naquele dia, ela, por um momento ela me falou assim, nossa, esse tempo não passa, ela falou assim, essas horas não passam. Nisso eu dei uma risada comigo mesmo, né? Porque eu falei, nossa, para mim a hora tá pouco, as horas do dia. Para ela o tempo não tá passando, tá? Então para mim a falta de tempo estava sendo um castigo ou me massacrando. Para ela a sobra de tempo estava a fatigando e a cansando e a deixando, então atuando contra ela. Ou seja, para mim a falta de tempo atuou contra. Na minha frente, uma pessoa com sobra de tempo, o tempo contra. Como assim? Como assim?
Porque quanto mais eu preciso de tempo, menos eu tenho. E quanto menos eu preciso, mais me sobra. Que jogadinha é essa? Como assim? Lembrou de Einstein? Einstein pensou nisso. Einstein intuiu isso. E intuiu certo. A questão é como e por quê? Como entender isso na nossa vida? Por que que isso é assim? Então, lembra que eu te disse que o relógio marca o espaço? Tá, eu estou falando de tempo. E Einstein, você deve saber, falou desse tempo, que é um tempo que para nós a percepção é diferente para cada um. Exatamente. Este tempo diferente que Einstein fala é parecido com o meu TD, tá bom? Mas não sabíamos, não é pelo fato de ser um tempo que passa diferente, é porque o TD é num espaço diferente, tá? Mas aí eu vou complicar, tem a ver com as coisas que eu falo aqui. O que que eu quero te dizer? O que que tem nesse tempo que ao necessitar dele eu não tenho e ao não precisar dele me sobra, e das duas formas se torna um peso e atua contra mim? E se desenvolveu naquela cena em que para mim eu estava, meu Deus, mais meia hora, e para ela o tempo foi uma tortura. Mas eu estou narrando um evento separado, eu e ela. Mas você há de convir que isso acontece com você, que tanto que aconteceu comigo também. Você já percebeu que ao precisar de tempo, ele some e ao você não precisar dele está sobrando? Então, Einstein pensou nisso, intuiu isso e falou disso, mas não entendia como continuar isso ou o que está acontecendo. E eu sei o que está acontecendo. O tempo age contra nós. Entendeu? Há um mecanismo em nós que atua contra nós, para que quando sobre, quando eu precise de tempo, eu não o tenha, e quando eu não preciso, ele sobre na minha frente e eu falo, putz, isso é uma tortura. E dos dois jeitos isso. Você vai dizer, mas por que isso? Porque é uma coisa que estamos entendendo. Já comece avaliando aquilo que eu te falei. O relógio marca o espaço. Não é o espaço de tempo. Eu estou falando que o relógio marca o espaço. Beleza? O relógio é uma fraude do tempo. Tá? É mais ou menos isso que eu queria dizer nesse vídeo. Então aqui e agora, e daqui para frente, e já está acontecendo, nós vamos descobrir por que isso. E isso não é novo. Isso já está em 200 vídeos para trás. Eu só estou especificando dessa forma. Inclusive, nós já falamos sobre isso. Eu só voltei a dar uma reafirmada nessas hipóteses e com a curiosidade do tempo do relógio, que não é o tempo que o relógio marca, é o espaço, beleza? Não vamos repetir mais. Então é o seguinte, o que que acontece? Que quando eu preciso do tempo, ele me sobra, ele me falta. E quando eu não preciso, ele me sobra e das duas formas atua contra mim. É o tempo, é o espaço. O que está acontecendo? Nós vamos entender aqui. Nós vamos entender por que que isso acontece. Na realidade já está entendido, se alguém acompanha um pouco, mas para a prática, como que isso vai funcionar? Como que é isso? Entendeu? E nem Einstein conseguiu fazer isso, e embora ele intuiu, mas ficou só nisso. Tá, outra coisa. Você já percebeu que, eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre o tempo. Você já percebeu que, o que eu ia falar? Era sobre o tempo. Eu ia falar, repetir, né? Por que isso acontece? Por que está contra mim dos dois jeitos? Você já percebeu que, se você estiver... Eu já narrei esse evento e vou narrar de novo.
Eu vou te dar um exemplo prático. Você talvez não vai entender o que acontece agora, mas entenderemos. Eu já sei. Pare num semáforo. Pare num semáforo e fique esperando o tempo passar. Dê a intenção ou mostre que você está com pressa. Entendeu? Você vai ver que aquele minuto do semáforo demora. Entendeu? Aí, no próximo semáforo, faço diferente. Do mesmo tempo, aquele semáforo tem 1 minuto. Você para e pega teu celular. Não pode fazer isso, tá? Mas é um exemplo apenas. Não pode fazer celular no trânsito, mas é só um exemplo para você entender. Você nem precisa praticar, você vai só pegar o exemplo, se for o caso. Então, parou, pega o celular e começa. Você vai ver que lá, quando vê, você já abriu e tem gente buzinando atrás para você se apurar. Uai, por que 1 minuto lá demorou e 1 minuto aqui não demorou? A partir do momento que você se entreteu com o celular, passou rápido a ponto de você nem perceber. Exato. Isso prova, se isso acontece com você, que acontece, prova que este tempo de 1 minuto tem um tempo móvel dentro. E este tempo aqui, por isso que aqui passou devagar e aqui passou rápido. O mesmo 1 minuto. Entendeu? Mas como? Porque a percepção de tempo é mexida em você. 1 minuto está fixo, mas o tempo não é registrado por 1 minuto. Entendeu? Então vamos ficar por aqui, para não complicar. Beleza? Analise esses fatores e, lógico, não dirija com celular e nem pegue porque você vai tomar uma multa, mas é um exemplo para você analisar. Por que isso acontece? Eu vou te dar outro exemplo. Quando você percorre 500 quilômetros, você leva 5 horas, né? Você faz, então, portanto, 100 quilômetros por hora. Você levou 5 horas para percorrer 500 quilômetros. Mas você perceba que os 500 quilômetros de distância não alteraram e que as 5 horas também não alterarão. Entendeu? 5 horas continuou sendo 5 horas. A distância continuou sendo 500 quilômetros. Mas você pode percorrer, mexer no tempo e fazer esse percurso em 4 horas. Se você acelerar um pouquinho mais. A questão é que continuará tendo 5 horas e 500 quilômetros. 5 horas da tarde será para você e para mim. Isso não muda. Mas você vai percorrer essa distância com 4. Porque você está usando um tempo interno. Entendeu? Você está interagindo com o ambiente independente do relógio e da distância. Ok? Eu tenho mais 2 minutos para concluir essa história. Logo você vai ver que o espaço de 5 horas não mudou. Você adiantou em você 4 horas. Você ia chegar às 5. Vamos supor que você faça 100 km por hora. Vamos repetir rapidinho. Um percurso de 500 metros. Você vai ver que a distância não muda, continua 500. Você pode percorrer dentro dela com menos tempo. O que eu quero dizer é que o relógio está vinculado com a distância, o espaço em distância. Por isso que 5 horas não vai mudar por causa do dia. 5 horas vai ser 5 horas. Mas você pode percorrer em 5 horas 100 km por hora, ou em 4 horas, ou em 3 horas. Aí entra o quesito velocidade. É aí aonde começa a identificar que o relógio não marca o tempo. Entendeu? É mais ou menos isso que eu tenho para dizer por enquanto. E mais à frente eu volto com mais curiosidades sobre isso e sobre tudo que vocês veem no meu canal. Beleza?
Abraço, fiquem com Deus, eu volto a falar desses detalhes aí, beleza? Não concluam, não tirem ideias precipitadas, não deduzam, porque não dá, tá bom? Não dá para fazer isso aqui porque essa história muda e tem mais coisa para pôr aí, mais 1 bilhão de coisas. Abraço, fui, tenham um bom dia, abraço.